Muito bem, vamos continuar nessa aula o estudo das garantias e privilégios do crédito tributário. Já sabemos que dividimos em dois grandes grupos, as garantias propriamente ditas, nos artigos 183 a 185A e 191 a 193 do CTN, e as preferências dos artigos 186 a 190. Então, estávamos estudando as garantias e privilégios e vamos agora para o artigo 185, uma outra garantia propriamente dita do crédito tributário. Vamos lá. Artigo 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. E mais um detalhe, antes de estudarmos com todos os aspectos importantes, o disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Muito bem, como é que funciona isso? Em primeiro lugar, nós sabemos que no direito existem dois tipos de presunção. A presunção absoluta, que não aceita a prova em contrário. Por exemplo, todos os indivíduos conhecem todas as leis do país. Essa é uma presunção absoluta. Senão o indivíduo matava o outro e dizia, não sabia, não sei nem ler, quanto mais conhecer lei. Então, foi publicado no Diário Oficial, é de conhecimento da população. Essa é uma presunção absoluta, não aceita a prova em contrário. Mas essa presunção absoluta, ou seja, iuris et de iuris. Mas existem as presunções relativas, chamadas presunções iuris tantum. Presume-se aquilo, mas aceita prova em contrário. Muito bem. É muito fácil de guardar essa questão de presunção no CTN, porque nós só temos duas presunções no CTN. Uma que vamos analisar agora, que é do artigo 185, que é a presunção de fraude contra a Fazenda Pública, e outra que é a presunção de certeza e liquidez da própria dívida ativa tributária, lá do artigo 204 e seu parágrafo único do CTN. Então, são só essas únicas duas presunções citadas no CTN. Essa do artigo 185 e a do artigo 204, parágrafo único do CTN. E ambas relacionadas com dívida ativa, porque a 204, parágrafo único, é, no que diz respeito à dívida ativa, certeza e liquidez da dívida ativa. E esta presunção de fraude contra a Fazenda Pública, ela só surge, de acordo com o texto do artigo 185, quando o crédito está inscrito em dívida ativa. O que é a fraude contra credores? Vamos imaginar que o indivíduo deve muito e começa a alienar todos os seus bens e rendas, transferindo, vendendo, tirando o seu nome, para não deixar que os credores se apropriem desses bens, utilizem esses bens para penhorá-los e recuperar o seu dinheiro. Ora, os credores podem provocar o juiz no sentido de que ele decrete fraude contra credores. O juiz vai anular toda aquela alienação. Por isso é muito importante, quando você vai comprar um imóvel, não somente analisar a situação do imóvel. O imóvel pode estar livre, desimpedido, sem ônus, mas o indivíduo, o dono deve fábula de dinheiro. Então você pode comprar, essa anulação será anulada depois, uma vez que o juiz pode decretar que houve fraude contra credores, uma vez que a Fazenda Pública, uma vez que o credor não vai poder utilizar aquele bem para quitar a sua dívida, para recuperar o seu dinheiro. Muito bem. Mas vejam que o credor privado tem que provocar o juiz no sentido de que ele decrete fraude contra credores. A Fazenda Pública também tem que provocar o juiz, como regra, para que o juiz decrete fraude contra a Fazenda Pública. No entanto, se o crédito for inscrito em dívida ativa, a Fazenda Pública já não precisa mais provocar o juiz, porque presume-se
presume-se fraudulenta a alienação ou seu início de qualquer bem ou renda do sujeito passivo em débito para com a fazenda pública. Presume-se fraudulenta, não tem papo. Agora, é uma presunção, de acordo com o parágrafo único do artigo 185, essa presunção não se aplica na hipótese do devedor ter reservado bens ou rendas suficientes para quitar a dívida tributária. Nesse caso, não vai haver a presunção. Então, a doutrina discute com relação ao tipo de presunção que está nesse artigo 185. Uma linha de doutrinadores considera que esta presunção é absoluta. Inscrito em dívida ativa, presume-se fraudulenta. E se o indivíduo reservar bens ou rendas suficientes para quitar a dívida, não há presunção. Ou seja, para essa linha doutrinária, a presunção ou é absoluta ou não há presunção. Já alguns autores consideram que a presunção é relativa, porque ela existe, a presunção de fraude contra a fazenda pública, quando o indivíduo alienar os seus bens ou iniciar alienação em débito para com a fazenda pública, mas se ele reservar bens ou rendas suficientes, ele derruba a presunção. Então seria a presunção iuris tanto. Esta é uma discussão de sexo dos anjos, porque não interessa a classificação doutrinária, o que interessa são os efeitos. Mas, de qualquer maneira, para efeito de prova, vocês podem se deparar com questões que vão considerar essa presunção absoluta ou considerá-la relativa. Então é importante que vocês estejam preparados para essa divergência doutrinária que pode acabar afetando uma questão de prova. Certo? O que não pode haver na questão é as duas respostas, né? Mas pode haver uma ou a outra, e vocês sabem que há essa divergência doutrinária de discussão de sexo dos anjos. Bom, mas cuidado. Esta presunção de fraude contra a fazenda pública, ela só ocorre se o crédito estiver inscrito em dívida ativa. Esse é o detalhe fundamental. Vamos ver a história do nosso direito tributário para a gente observar em que momento surge essa presunção. Vamos lá. Nós sabemos que, havendo uma previsão legal, que é a chamada hipótese de incidência tributária, ocorre o fato jurídico. Legal. O fato jurídico ocorrendo no mundo jurídico e havendo essa previsão legal, surge o nosso fato gerador. Então, o fato gerador, que é a concretização no mundo jurídico da hipótese de incidência prevista na lei. Ao surgir o fato gerador, surge imediatamente a obrigação tributária, porque já sabemos que ela é a condição necessária e suficiente para o surgimento. No entanto, o lançamento é que constitui o crédito tributário, que é o direito da fazenda pública cobrar. Ora, este crédito tributário, nós já sabemos, pode sofrer suspensão, extinção ou exclusão. 6 hipóteses de suspensão, 11 de extinção e 2 de exclusão. Agora, se ele não foi suspenso, nem extinto, nem excluído, ele terá que ser inscrito em dívida ativa, através do termo de inscrição na dívida ativa, TIDA. Termo de inscrição em dívida ativa. Ainda a Fazenda Pública não entrou com execução fiscal, está se preparando para isso. Se ainda assim o gaiato não pagar, nós entramos na dívida ativa em fase de execução. Ou seja, a Fazenda Pública emite a CIDA, a certidão de inscrição na dívida ativa, que vai anexada à petição inicial ao juiz, para que o juiz mande citar o devedor para que pague e ofereça bens à penhora, e aí iniciou-se a execução fiscal. E esta, inclusive, já sabemos, esse despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal interrompe o prazo prescricional de acordo com o artigo 174, parágrafo único, inciso 1º do CTN, conforme nós vimos ao estudarmos prescrição. Ora, esta é toda a história do nosso direito tributário em quadrinhos. Mas em que momento surge a
presunção de fraude contra a Fazenda Pública? No momento da inscrição em dívida ativa. Neste momento, surge a presunção de fraude contra a Fazenda Pública. Mas cuidado na hipótese do indivíduo começar a alienar ou iniciar na alienação de bens ou rendas, estando inscrito em dívida ativa tributária. Voltando para mim, é importante atentar aqui que, não inscrito em dívida ativa, a Fazenda Pública pode provocar o juiz para que ele decrete fraude contra a Fazenda Pública, assim como qualquer credor. A diferença é que, inscrito em dívida ativa, já não há mais a necessidade da Fazenda Pública provocar o juiz nesse sentido. Presume-se fraudulenta. Então, essa é uma diferença muito grande que tem o crédito tributário, uma garantia muito grande que tem o crédito tributário com relação ao crédito privado. Vamos ver uma figura que nos ajuda a identificar essa diferença. Vamos imaginar que o carequinha ali esteja devendo para o Borbinho uma dívida oriunda do direito privado. E está devendo à Fazenda Pública um crédito inscrito em dívida ativa, um crédito tributário inscrito em dívida ativa. Muito bem. Na hipótese do credor privado, o credor tem que provar que houve fraude na alienação, tem que provocar o juiz apresentando circunstâncias materiais, provas necessárias para que o juiz decrete fraude contra o credor. Isso não é necessário no caso da Fazenda Pública. A Fazenda Pública, o fisco, não precisa provar, pois há presunção de fraude. Cuidado, salvo na hipótese dele ter reservado bens ou rendas suficientes para quitar a dívida tributária. Neste caso, não haverá, portanto, a fraude contra a Fazenda Pública. Ótimo, muito bem. Então, não se esqueça. CTN, apenas duas presunções. Não há como errar isso. Vou errar. Não consegue, impossível. A presunção de fraude contra a Fazenda Pública do artigo 185, quando inscrita em dívida ativa, e a outra, que vamos estudar mais para frente, quando estudarmos dívida ativa tributária, que é a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa tributária. Muito bem. Mas existem alguns aspectos jurisprudenciais importantes a respeito desta presunção. Vamos lá. De acordo com o STJ, o artigo 185 do CTN não traz como requisito essencial para a caracterização da fraude a execução, a citação válida. Não. O artigo 185 não determina que haja a citação válida. Contudo, possuímos jurisprudência dominante no sentido de que a fraude à execução apenas se configura quando demonstrado que a alienação do bem ocorreu após a efetiva citação do devedor, em sede de execução fiscal. Portanto, observe que essa posição do STJ é muito importante na medida em que ele determina que, embora o CTN não diga expressamente que o indivíduo tem que ter citado, basta que esteja inscrito em dívida ativa, o STJ entende que ele tem que ser citado para que seja caracterizada a fraude contra a Fazenda Pública. E continua a decisão, determinando que a má-fé não pode ser presumida, sendo necessário que o exequente prove que o executado, ou seja, o exequente, a Fazenda Pública, prove que o executado aliena seus bens após a ciência de que está sendo processado. Ora, voltando para mim, este é um detalhe muito importante, muito importante. Por quê? Porque, embora o CTN não diga expressamente que haja necessidade da citação ao devedor, basta estar inscrito em dívida ativa, o STJ entende que há necessidade sim desta citação. Ok? E mais uma última jurisprudência para fecharmos o artigo 185, vamos lá. Se o sócio alienou o bem de sua propriedade antes de que lhe fosse redirecionada a execução fiscal originariamente proposta contra a sociedade, não há fraude à execução.
Ora, minha gente, existem algumas circunstâncias nas quais, por exemplo, na dissolução irregular de uma sociedade, que pode haver a desconsideração da pessoa jurídica e redirecionar a execução fiscal para o sócio. No entanto, se esse sócio tiver alienado o seu patrimônio antes desse redirecionamento, não pode se falar em fraude contra a Fazenda Pública. Essa é uma posição muito coerente do nosso STJ. Muito bem, na próxima aula continuamos as garantias propriamente ditas do crédito tributário. Até lá.